Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e falo direto do estúdio de gravação Live Oak em Berkeley, Califórnia. Eu hoje estou no telefone com o fundador e CVO do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como você está e por onde você anda? Eu vou bem. Eu tenho zunido por aí. Eu tenho feito as conexões via Zoom ao redor do mundo. A última foi na China, mas estive em alguns outros países ao redor do planeta, e essa é a parte boa. E a vantagem de não se fazer as conexões pessoalmente, e sim via Zoom, é que tem a oportunidade de falar com muito mais pessoas. Então, isso tem sido bem divertido. E a China foi a conexão mais recente delas. Isso é maravilhoso. E quem vai nos acompanhar no podcast de hoje? O nome do meu convidado de hoje é Spencer Reynolds. Ele é diretor executivo do BNI em Tampa Bay. Spencer está no BNI há mais de 13 anos. Ele começou no BNI como diretor consultor. E ele tentou entrar no grupo do BNI por 3 anos e meio como corretor de hipotecas. E ele finalmente encontrou uma maneira de entrar. E foi começando o seu próprio grupo. O que tive muitas pessoas tiveram que fazer. E ele já lançou mais de 35 grupos no BNI, entre os estados de Utah e na Flórida. Em 2017, Spencer e sua esposa Tricia se mudaram com a família do norte de Utah para Tampa, Flórida. Um pouco mais quente, e compraram a incrível região BNI de Tom Fleming. E agora eles são a 9ª maior região dos Estados Unidos. E é realmente um prazer tê-los aqui no podcast de hoje. Spencer, bem-vindo. Muito obrigado. Começamos como o 9º maior e nos tornamos o maior dos Estados Unidos hoje. Espera um pouco, eu perdi isso. Então você começou como o 9º. Quer saber, eu me expressei totalmente errado. Ele é a região número 1 dos Estados Unidos. E isso é uma grande conquista, hein, Spencer? E o Tom dirigia uma ótima região também. Então, ir do número 9 para a região número 1 é realmente incrível. Belo trabalho. Muito obrigado. Isso tudo foi conquistado com uma equipe. Sim, e sempre começa de cima, e eu sei como é. Então, muito bem. Você está aqui hoje para falar sobre, eu acho, um tópico muito importante, que são os Power Teams e o fluxo de referência com os Power Teams. Então, me diga o que você quer dizer com isso, Spencer. Fluxo de referência? Certo. Em um fluxo de referências de um nível muito alto, de onde vem a referência? E assim que você a obtém, para onde você envia essa referência? Então, você tem essa conexão de referências, e dentro de um Power Team é uma ótima maneira de ver como tudo isso funciona. Em outras palavras, você tem uma referência que toda vez chega até você de uma pessoa específica. Assim, toda vez que ela chega até você, para quem você encaminha essa referência no fluxo? Vou te dar um exemplo disso. Eu estava no meu próprio grupo do BNI que comecei alguns anos atrás, no estado de Utah, e tínhamos um Power Team com o pessoal que era do grupo. Bom, eu, como uma pessoa que trabalha com hipotecas, sempre quis manter contato com as pessoas de grande patrimônio. E vamos colocar isso como ponto importante aqui. Antes mesmo de começar toda a conversa, você tem que ter claro quem é o seu mercado-alvo ideal. Eu acho que muitas pessoas pegam os Power Teams e acham que isso significa que devemos seguir uma ligação com todos os que encontramos no mercado. Isso é esfera de contato. O Power Team tem tudo a ver com quem atende o cliente certo. Assim, nós deixamos bem claro que todos os nossos clientes tinham um grupo demográfico específico. Eles eram todos da mesma idade e criamos o que chamamos de avatar do cliente perfeito. Dessa forma, projetamos a sequência do fluxo de quem irá passar a quem as referências, para quem elas passassem pelo grupo todo. E o nosso Power Team tinha 5 pessoas, e esse Power Team, com apenas aquelas 5 pessoas, estabeleceu para todos os 5 uma renda de até 6 dígitos por muitos e muitos anos. E vou te contar, conforme fomos passando por esse processo,
as pessoas se referiam a mim como um contador público certificado. Então, como você tem um contador público certificado, eles estão conversando com um cliente e dizem: olha, aqui estão todos os juros da hipoteca que você está pagando. Você tem um plano para pagar sua hipoteca em 10 anos ou menos? E eles normalmente dizem: não. Eles normalmente pensam em 15 ou até mesmo 30 anos. E agora o contador diz: preciso marcar uma consulta com o nosso consultor de confiança que pode garantir que você tem um plano para isso. Deixe-me fazer isso agora e enviar uma mensagem de texto a 3. Ou uma chamada telefônica agora. Todas as formas que funcionam para você dentro da sua empresa e como você deseja se comunicar. Certo. Eu amo fazer essa conexão ali, na hora mesmo. Isso tem tanto poder. Sim. Bem, dessa forma eles já saem dali com um compromisso marcado e eles estão realmente se encontrando. Esse é o nível 4 na escala dos 5 níveis de referências. Esse é o nível 4. Você não irá lá se encontrar com eles, mas já é algo muito bom. Agora, quando eles estão conversando com seu corretor de hipotecas, o que acontece é o que eu digo. Ok, quero que deixe bem claro que ao fechar esta transação, você será capaz de colocar isso em seu trust. E eles dizem: trust? Não temos trust. E é aí quando eu faço uma pausa e você abaixa a caneta e diz: agora, colocar você em uma hipoteca com tanta responsabilidade e não protegê-la com um trust, eu acredito, é negligência hipotecária da minha parte. Então, eu quero apresentá-lo a Raquel. Raquel é a nossa advogada e ela pode ajudá-lo a abrir um trust se isso funcionar para você. Deixe-me falar com Raquel agora mesmo e podemos definir um horário em que ela possa falar sobre os pontos positivos e negativos do que significa estabelecer um trust. Podemos até pagar por isso com custos de fechamento no final, quando terminamos sua transação. E então esse fluxo vem do CPA, do contador, através do hipotecário, para o advogado e acontece o mesmo todas as vezes. Não há dúvida de onde essa pessoa estará no processo. Portanto, você pode levar isso a muitos aspectos e caminhos diferentes em diferentes tipos de classificação em sua equipe. Eu tenho um ótimo paisagista. Bom, esse paisagista sabe que a primeira coisa que ele vai olhar quando vai para o seu local de trabalho é a unidade de ar-condicionado localizada na parte de fora. Na Flórida, é sempre muito quente e o ar-condicionado fica ligado praticamente o tempo todo. A primeira coisa que ele olha é: será que tem uma árvore em cima do ar-condicionado? Se houver, haverá problemas com o tempo. E ele diz ao dono da casa: eu adoraria que meu cara de ar-condicionado viesse e se certificasse de que tudo estava bem, porque vamos aparar a árvore de volta. Mas isso já passou há muito tempo. Queremos ter certeza de que você não ficará encalhado e com um calor em um dia em que não vai desejar ficar encalhado e com calor. Então vou pedir ao Gil e ele vai verificar o seu ar-condicionado. E esse é o cara do ar-condicionado. E esse é o fluxo dentro do seu Power Team. Então, você está apenas fornecendo um valor adicional ao cliente, indicando outras pessoas a ele. Isso para mim parece ser algo tão óbvio, mas muitas pessoas nem pensam sobre isso. Sim, eles não colocam o fluxo junto. Eles estão apenas dizendo: vamos todos nos referir uns aos outros. Mas em vez de dizer vamos nos referir um ao outro, vamos ter um plano. Porque se alguém vai conseguir uma hipoteca, precisa de um fundo fiduciário. Isso precisa acontecer com um handoff todas as vezes. Se um contador vai se encontrar com alguém, eles vão falar sobre essas coisas. E então cada um de nós tem a oportunidade de dizer: quem me envia referências regularmente? Ou quem é a pessoa natural para me enviar isso? Agora eu preciso construir um relacionamento porque o problema é o seguinte: eu não sabia como dizer essas palavras, que era negligência na hipoteca da minha parte. Essa é Raquel, a advogada, que está me ensinando exatamente as palavras certas para dizer, para encaminhá-la. É nisso que passamos nosso tempo, um para um, aprimorando. Sim, é claro. Bom, fale um pouco sobre isso, sobre os um-a-uns que são muito importantes para o Power Team. Bem, eles são vitais.
e fazemos muitas vezes com eles, mas o que temos que fazer é ter um plano e decidir estrategicamente o que estamos fazendo dentro das nossas reuniões. Na verdade, vamos ensinar um ao outro quais são as palavras a dizer e quais as coisas que você vai precisar notar. Talvez você esteja ou seja alguém que vai para uma casa. Talvez você receba clientes. Quais são as coisas que você está procurando? E me ensine, planejador imobiliário. Diga-me exatamente sobre o que falar e como exatamente apresentá-lo para dizer isso tão bem, que é como se eu estivesse vendendo você. Porque é isso que estamos fazendo em essência. E queríamos aprender com um profissional porque o problema é o seguinte. Somos crianças de 6 anos no negócio de todo mundo, mas somos gênios no nosso. Eu não posso levar o crédito por isso, porque um grande membro em nossa região, ele ensina nosso programa de sucesso do membro e diz a todos os membros sobre simplificar. Se uma criança de 6 anos pode entender, você está fazendo certo. Então, ensina-me uma linguagem que eu possa usar com qualquer pessoa para colocar a próxima pessoa em linha com o fluxo para que essas referências continuem a acontecer. Então, como você chega às referências de nível 5? Bom, o nível 5 é quando você realmente vai e encontra a pessoa e vocês se apresentam e conversam. Portanto, nesse momento em que vivemos é um pouco mais difícil. No passado isso era moleza, porque você ia para um almoço, ou na sala de reuniões, ou também no escritório de alguém. Éramos todos profissionais que tínhamos escritórios, então tínhamos uma maneira bem clara de fazer isso. Agora, pelo Zoom, é literalmente o mais perto que vamos conseguir chegar deles para fazer isso. Assim, à medida que fazemos os encontros virtuais e nos reunimos com eles, aí estamos construindo o nível 5 e estamos fazendo eles se dedicarem, certo? Com todo o ponto disso, não sou eu agora tendo que convencer esse cliente se ele quer ou não uma hipoteca. É sobre aquela pessoa já vindo, dizendo: então me diga o que eu preciso fazer. E quando vão ao advogado, como faço para estabelecer meu trust? Não é o que é isso, o que é aquilo. Não é um negócio fechado, mas é o mais próximo de um negócio fechado que você pode chegar com uma referência. E você sabe, se encontrar pessoalmente é provavelmente muito melhor, mas esse tal do Zoom me faz relembrar os velhos tempos, quando comecei o Beni em 1985. Se o Covid tivesse chegado naquela época, ou em 1990, não existiria Beni, estaria completamente fechado. Então, a tecnologia nos permite muito, talvez não seja tão bom quanto pessoalmente, mas, cara, sem ela, simplesmente não estaríamos onde estamos. Eu estou feliz que vocês estejam fazendo isso acontecer pelo Zoom. Pois é. O nosso tempo está quase acabando, mas tenho uma última pergunta para você. Claro. Como os membros que podem não ter um parceiro de referência natural podem usar esse processo de fluxo de referência do qual você está falando? Bom, eu sei que esse é um termo muito usado. Mesmo assim, por um lado, eu acho que você precisa sair fora da caixa. Quem são as pessoas que estão falando com o mesmo cliente? Mesmo que você trabalhe no setor financeiro, a pessoa perfeita que poderia enviar a maior quantidade de clientes poderia ser o cabeleireiro do seu grupo. Pode ser o dentista do seu grupo, que pode estar conversando com o seu cliente perfeito, ou até mesmo seu mercado-alvo ideal. E aqui está, se não somos bons em identificar e pintar o quadro, se as pessoas não podem ver exatamente a pessoa ou mercado-alvo de quem estamos falando, a ser específico, como você disse antes, então elas não podem ver esse mercado-alvo ou essa persona para poder encaminhá-los para nós. Portanto, você não precisa ter um parceiro de referência natural, você precisa ter alguém que seja comprometido e que fará o que for preciso para ajudá-lo a ter sucesso. E é isso que encontramos no BNI, e é por isso que fazemos os Power Teams, certo? Temos esse grupo de pessoas que têm adesão em dizer, vou apoiá-lo, e ambos atender o mesmo cliente. Agora, como aprendemos os métodos uns dos outros para apresentar de forma tão poderosa que eles não possam fazer negócios com você? Bom, realmente este é um conteúdo incrível. Espero que aqueles que estão ouvindo tenham anotado tudo.
Claro que temos uma transcrição, use-a, compartilhe aí. Os coordenadores de educação, por favor, compartilhem esse podcast. Eu acho esse assunto muito efetivo para que os grupos tenham realmente muito sucesso com um nível muito mais alto. Spencer, muito obrigado por estar aqui hoje. Algum último pensamento antes de encerrarmos? Bem, eu simplesmente amo o BNI por ser um ambiente de crescimento e aprendizado onde sua atividade é igual ao seu sucesso. E acho que todos deveríamos fazer do BNI um verbo, o BNizer, muito bem para colocarmos isso em ação. Eu amo isso e o site do Spencer no BNI é www.bnitampa.com, a região número 1 dos Estados Unidos, a maior região dos Estados Unidos. Spencer, eu gosto muito de você. Muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado. Agora é com você, Priscila. Ok, bem, muito obrigada a vocês pela ótima informação. O patrocinador desse podcast é o Ivan's Inner Circle. Confira o site www.ivansinnercircle.com. Lá o Ivan reuniu um conteúdo muito interessante para você aprender e participar também. Muito obrigada a todos por nos ouvir. Eu sou a Priscila Rice e nós esperamos você no nosso próximo episódio emocionante do podcast oficial do BNI.